Veja, se você tem os Estados Unidos cortando impostos, desregulamentando, obviamente a tendência é que a economia americana se transforme numa gigantesca bomba de sucção de investimentos estrangeiros diretos, né? Os Uhum. Estados Unidos já são hoje o principal destino nominal de investimento estrangeiro direto. Mais uma vez, com desregulamentação, qual é a tendência? Você aumenta também a tratabilidade dos mercados de capitais nos Estados Unidos, inclusive bolsa de valores. Você tem aí os Estados Unidos travando, entre aspas, uma segunda guerra fria. Ou seja, você tem também o poder das compras governamentais americanas como um formador de demanda e, sobretudo, de produtos de grande intensidade tecnológica. Então, tudo isso é bom ou é ruim para o Brasil? Depende. Por exemplo, o IRA, que está em vigor agora, prevê a participação de empresas de outros países em muitas das concorrências que estão acontecendo lá. Que empresa brasileira já participou? Depende deles ou depende de nós? Depende de nós. Eu acho que existe um argumento interessante em que, nesse contexto, né, de uma conflagração, de uma competição maior entre o Ocidente e a China, o Brasil tem um papel importante, eu não diria pendular, mas, ou seja, a China é o nosso principal destino de exportações, mas isso cria oportunidades extraordinárias, por exemplo, para o investimento americano no Brasil, né? Se você pensar em cadeias mais longas, né, cadeias mais longas de produção, ganha relevo o país do continente americano que tem o segundo maior território, é a segunda maior economia, que é o Brasil. Então, tem coisas bastante positivas aí. Eu acho até que essa característica brasileira, né, de hoje, Tiago, praticamente de cada $2 que o Brasil exporta, um vai para a Ásia, né? Então, isso cria um problema para os americanos, ou cria um inconveniente para os americanos que a gente pode utilizar a nosso favor, né? Se você pegar países que obtiveram concessões especiais no seu comércio, nas suas relações econômicas com os Estados Unidos desde o final da Segunda Guerra Mundial, muitos deles eram países assim, problemáticos, que os americanos não queriam perder relações privilegiadas. Vejo o caso da Coreia do Sul, vejo o caso do Uhum. Japão, vejo o caso da Alemanha, né? E até mais recentemente o caso da China. Vamos lembrar que em 78, né, quando começa aquele modelo de abertura comercial na China, essa dinâmica ela é sucedida pelos Estados Unidos oferecendo status de nação mais favorecida ao comércio com a China, em nome de um objetivo geopolítico maior, que era quebrar a espinha dorsal do comunismo como força internacional, promovendo um cisma, né, uma separação entre Moscou e Pequim. Então enfim, tem uns elementos interessantes que a gente pode explorar. Esse ano, as relações Brasil e Estados Unidos estão comemorando 200 anos. A minha tendência é dizer que os próximos 10 anos serão mais importantes do que os últimos 200, né? Porque nós estamos falando das duas maiores democracias ocidentais, né? Dois países que têm sistema político multipartidário, democracia representativa, Estado de Direito, e eu gosto de pensar no Brasil como país ocidental, nós temos que estar mais próximos com os americanos, tá certo? Até para fortalecer, digamos assim, o nosso potencial de atratividade quando a gente vai negociar com gente que está na Eurásia, do outro lado do mundo. De modo que, agora, mais uma vez, se nós ficarmos parados em relação a toda essa circunstância, a gente pode correr um risco grande, porque, enfim, eu não sei se eu já comentei isso com você, mas eu tive numa conferência em Singapura Hum. recentemente e um dos investidores, né, de um grande fundo disse o seguinte: olha, Marcos, a gente olhava para o Brasil e nós entendíamos que você estava no 7º, 8º ano seguido de reformas estruturais. E agora, aparentemente, a preocupação com a dimensão fiscal de vocês, né, ou a continuidade das reformas, há um ponto de interrogação sobre isso tudo, né? E isso não é bom. Isso não é bom. Acho que esse exemplo americano, Thiago, ele nos faz lembrar também de que o Brasil, no seu desenvolvimento econômico, não está apostando corrida com ele próprio. Ele está apostando corrida com os outros, com os Estados Unidos, com a China, né, com o México, né? E tudo isso é bastante importante. E tem outro fator que a gente não pode esquecer também, que é a fotodemografia. Veja que coisa curiosa, Tiago. A grande maioria dos países ocidentais vai observar declínio populacional nos próximos anos. Uhum. No Brasil, na Argentina, na França, no Reino Unido, na Alemanha, a população vai subir um pouquinho e vai cair.
O único país ocidental que nos próximos 25 anos vai ter aumento populacional, inclusive da sua população economicamente ativa, e não é apenas no balanço de nascimentos e óbitos, mas é também por conta de fluxos migratórios, é os Estados Unidos, né? Então tudo isso vai gerar, na minha opinião, uma camada extra, né, de competitividade dos americanos, em relação à qual a gente tem que prestar muita atenção. Para não deixar passar, a pergunta que ficou batendo na minha cabeça enquanto você explicava sobre isso, que você falou, o Brasil não pode ficar parado. Pergunta bem simples, o Brasil está ciente disso? O Brasil tem ciência dessa oportunidade? Porque, assim, olhando de uma maneira bem distante, a gente percebe que não há uma proximidade tão grande, pelo menos em discurso, do governo atual com o eventual governo Trump. Até o Trump se mostra até muito mais próximo do nosso vizinho argentino do que do governo brasileiro. O quanto que isso, de certa forma, pode atrapalhar a importância desses 10 próximos anos que você disse são mais importantes que os últimos 200 anos na relação Brasil-Estados Unidos? Há duas maneiras de você ver, Thiago. Se você entender o Brasil como se o Brasil fosse um arquipélago, certo? Um conjunto de ilhas, eu acho que tem ilhas no agronegócio brasileiro, ilhas no setor de fusões e aquisições brasileiro, ilhas no setor de tecnologia no Brasil, ilhas no sistema financeiro, e eu diria que até ilhas no setor manufatureiro que estão com a antena ligada na frequência correta do que será a dinâmica do crescimento americano nos próximos anos. Uhum. Mas, mais uma vez, se você entendeu que o Brasil é um arquipélago, né? E um arquipélago em que muitas das ilhas não tem pontes conectantes. Então, tem gente prestando atenção. Do ponto de vista conjunto, né, se existe vamos supor, existe uma política brasileira para aquilo que a principal economia do mundo será nos próximos 10, 15 anos? Claramente não. Claramente não. E o contrário também é verdadeiro. Quer dizer, você terá percebido, Thiago, que o Brasil é um grande ausente dos debates na corrida eleitoral americana. Ninguém fala sobre o Brasil, né? Eu estou no conselho de uma empresa e nesse conselho eu tenho um colega que já desempenhou uma função muito importante no Congresso dos Estados Unidos, né? E ele quando eu comento essas coisas, né, de que o Brasil é uma superpotência agrícola, né, é um ator indispensável no campo da energia renovável, no campo da transição para a economia verde, às vezes parece que ele está ouvindo algo que, sabe, desceu do disco voador vindo de um outro planeta. E quando ele ouve, todo mundo presta muito atenção. Quando, enfim, se diz essas coisas, todo mundo presta muita atenção, porque o Brasil é realmente muito, muito importante. O Brasil é importante. O Brasil tem peso, né? Mas a gente não tem sido captado à altura também pela atenção americana. A última vez que isso aconteceu de maneira séria, né, que alguém fez uma coisa assim, estruturada, bem feita, foi em 2001. Já vão aí 23 anos, né? Aquele Council on Foreign Relations, né, que é um dos principais, se não o principal think tank nos Estados Unidos, produziu um estudo sobre o quão o Brasil era relevante e que, portanto, todo um novo foco, né, da política externa, da política econômica dos Estados Unidos deveria se direcionar ao Brasil. Mas aí, mais tarde, naquele ano, você teve o 11 de setembro, e eu acho que toda a atenção foi para o Oriente Médio, foi para a guerra para o terror, e essa agenda com o Brasil, uma agenda estratégica com o Brasil, acabou ficando numa gaveta, né? A gente não conseguiu desengavetar. E hoje, eu acho que, infelizmente, nós estamos com um item de diálogo, né? Governo a governo. É engraçado que as sociedades se adoram, né? Sociedade brasileira e sociedade brasileira se gostam muito, o intercâmbio de ideias, né, é bastante grande, mas do ponto de vista estratégico, né, que cabe aos governos, a gente está muito distante. E com itens de baixa produtividade, né? Por exemplo, o Brasil está sediando o G20 esse ano. Há uma conversa que parece prioritária na agenda do Brasil, que é taxar os super ricos, não criar uma espécie de imposto internacional. A chance disso acontecer é nenhuma, não vai acontecer. A secretária do Tesouro, né, a Janet Yellen, até pode, como se diz em inglês, pay lip service, né, ou seja, dizer que é uma proposta interessante, mas isso jamais vai acontecer, não vai passar no Congresso americano. Aliás, acho que não vai passar em Congresso nenhum, e criar uma espécie de efeito
distorção, né, para terceiros mercados dessa política que não vai passar. E eu também acho que a gente está com outras prioridades que não estão muito alinhadas com o que é o objetivo do Brasil, que é, por que você precisa de uma política externa e uma política econômica? Para aumentar a renda da população. Vamos rapidamente chegar a uma renda per capita de $20 mil, né, ficar mais parecido com a renda per capita da Europa Mediterrânea. Eu, assim, recentemente assisti uma conversa, né, entre um alto funcionário brasileiro, né, do Palácio Planalto, e um embaixador americano, e tem uns 2, 3 meses isso, e esse embaixador americano sugere ao brasileiro criar um mecanismo, né, que viesse a congregar os Estados Unidos, o Canadá, a Argentina, o México e o Brasil, ou seja, 5 principais economias do nosso continente, não para ir em contra, por exemplo, os BRICS ou outras coisas que estão acontecendo no mundo emergente, mas, enfim, nós somos vizinhos, né? Nós somos todos americanos, não são norte-americanos, outros são sul-americanos, nós somos democracias, nós somos ocidentais, é importante criar um grupo que talvez pudesse, com maior agilidade, maior fluidez, traçar um futuro que é bom para todos. E, enfim, o representante brasileiro falou assim, não, isso daqui... A gente, em muitos aspectos, o Brasil é mais parecido com os países africanos, não sei se vale muito a pena prestar atenção a isso. E você sabe que eu tive uma experiência de governo agora, né, com o ministro Paulo Guedes, e as nossas prioridades eram muito no sentido de, veja, o Brasil é membro dos BRICS, é membro do G20, se nós formos membros também da OCDE, não é que esse clube de países mais desenvolvidos, só vai ter um país do mundo que participa desses 3 tabuleiros, é o Brasil, né? E para isso relações com os Estados Unidos são fundamentais. Esse governo também já deixou essa agenda para trás. Então há uma espécie de uma aposta não dita, mas, na minha opinião, muito clara, né, por parte da atual administração no Brasil, de entender que os Estados Unidos estão em declínio e que, portanto, é necessário você colocar as suas fichas em outra parte do mundo. E minha opinião é que isso está errado. Essa outra parte do mundo, sobretudo a Ásia, China, sem dúvida alguma, é um novo Greenwich geoeconômico da maior importância, tem muita complementaridade, a gente vai conseguir gerar muitos excedentes nessa relação, mas os Estados Unidos continuarão como principal economia do mundo durante muito tempo. E só para fechar, quando você falou, né, comparando as grandes diferenças, o quanto o Brasil poderia... Talvez me corrija se estiver errado, mas talvez a Câmara ganhando, o Brasil pode ter até uma vantagem maior ou uma desvantagem menor do que uma vitória do Trump. Tô certo? Eu acho que eu aprendi na esfera pública, né, e particularmente na esfera pública internacional, mesmo no setor privado, Thiago, que você tem que ajudar a moldar as circunstâncias, sabe? Sabe aquela frase do José Ortega y Gasset, né, o grande filósofo espanhol, yo soy yo e as circunstâncias? Tudo bem, as circunstâncias estão aí. Vai ser Trump ou vai ser Harris? Só que Trump ou Harris, melhor ou pior para o Brasil, depende do que eu fizer, né? Por exemplo, eu tenho uma agenda de desregulamentação com os Estados Unidos, eu tenho uma agenda para combater bitributação, eu tenho uma agenda para mostrar a atratividade do mercado brasileiro vis-à-vis o mercado mexicano ou o mercado europeu, ou mesmo o mercado indiano, né, onde os Estados Unidos agora estão colocando muitas das suas fichas, né? Vai depender muito do que a gente fizer. Né? Vai depender muito do que a gente fizer. O que eu acho é que o nosso intercâmbio, né, seja tecnológico, seja econômico, comercial ou de investimento, está muito distante do que ele deveria ser. Tá certo? O Brasil é essencial para um mundo em que a bússola é orientada por democracia, por economia de mercado, por sistema multipartidário, por imprensa livre. Né? O Brasil é muito importante para esse jogo. Se você gostou desse corte, certamente vai gostar do episódio completo. Então, clica aqui que você pode assistir ele na íntegra. Ou então, você pode clicar nesse vídeo e ver mais um corte desse episódio. Até a próxima!